Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o episódio 18 do podcast Aprender e Ensinar. E eu, professora Ana Maria, que achava, que não tinha tanto assunto assim para esse episódio, que eu sempre achei que seriam episódios especiais do podcast, quem diria, né? Tô fazendo maioridade no podcast, já estou com 18 episódios. Então, muito obrigada. Eu queria, em especial, agradecer as pessoas que mandaram os seus comentários sobre os episódios 16 do TCC e sobre o episódio 17, falando a respeito da participação dos estudantes nos estágios, nos atendimentos durante a pandemia. Então, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês. Eu fico super feliz de saber que o conteúdo que está sendo passado aqui pelo podcast faz sentido. Quero agradecer em especial os professores que tiveram maior carinho aí com o episódio 16, que falava do TCC, me escreveram falando a respeito das suas reflexões, querendo mandar o episódio para os seus coordenadores, para os seus colegas de faculdade. Eu espero que realmente vocês consigam levar essa mensagem, fazer essa transformação no ensino de graduação dos cursos de saúde. E para o episódio de hoje, a ideia é continuar, como sempre, nessa pegada de falar ao mesmo tempo para professores e para estudantes. O assunto de hoje é um assunto que sempre causa polêmica, mas é um assunto importante de ser conversado, de ser tocado. Então, hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que a respeito de avaliação do estudante. E a avaliação do estudante é sempre um tema complexo, porque as pessoas não gostam de ser avaliadas. E eu queria até dizer para vocês que alguns professores também não gostam da situação de se colocar julgando determinados aspectos do ensino dos estudantes. Então, vamos falar um pouco de avaliação. O primeiro de tudo é por que a avaliação é tão importante? Por que a gente não pode abrir mão de avaliar os nossos estudantes? É fundamental que os cursos de saúde tenham um compromisso claro de entregar profissionais que estão capacitados para fazer aquilo que o paciente espera quando ele chega no consultório, quando ele chega em algum ambiente que ele vai receber um cuidado de saúde. Portanto, a avaliação do estudante, pensando aí especificamente nos estudantes da área de saúde, é algo do qual ninguém pode abrir mão. A gente não pode deixar de avaliar esse estudante para julgar a qualidade profissional, a qualidade da aquisição das habilidades mínimas para se tornar um profissional, para poder atuar, para entregar essa pessoa para a sociedade. Então, dito isso, superada a dúvida se é preciso ou não avaliar, a gente passa para questões mais práticas, que é entender como funciona o processo de avaliação e como é que ele contribui tanto para as tomadas de decisão, do tipo passar ou não passar, quanto também para o desenvolvimento do estudante, porque esse é um aspecto pouco discutido da avaliação e eu quero muito hoje falar isso tanto para professores quanto para alunos, tá? Então vamos lá. Avaliação. Quando a gente está falando de avaliação dos estudantes, a primeira coisa fundamental é que a gente tenha um processo que avalia exatamente aquilo que foi ensinado. Parece que é estranho falar isso, Mas a verdade é que nós precisamos considerar, quando a gente está estruturando uma disciplina, seja ela uma disciplina da área básica, da área pré-profissionalizante, da profissionalizante ou os estágios, é importante que o estudante tenha uma avaliação que está absolutamente refletida, ou que é o reflexo, daquilo que foi ensinado. Então, nos estágios, para a gente poder avaliar comportamentos de profissionalismo, do tipo assiduidade, frequência, engajamento, participação na equipe, essas coisas têm que terem sido oportunizadas ao estudante. Então, o estudante precisa estar numa equipe para que eu possa avaliar o comportamento dele dentro de uma equipe. E falando isso no estágio parece, de novo, redundante,
Mas eu já vi várias situações em que professores oferecem um conteúdo extremamente teórico, conceitual, e aí chega na hora de fazer a avaliação desse estudante, a avaliação é a aplicação do conceito, mas de fato o estudante não teve uma oportunidade de ensino anterior, de ver aquele conceito aplicado, antes de ser exigido que ele pegue o conceito e aplique numa realidade clínica ou num caso clínico simulado. Então, é muito importante que a gente entenda, né, que em termos de objetivos em sala de aula, a gente quer que os nossos estudantes desenvolvam habilidades que são habilidades cognitivas, né, mais relacionadas a raciocínio, a conceitos, a teoria, habilidades psicomotoras, a depender das disciplinas, né, todas as disciplinas aí aplicadas têm o seu conjunto de aulas práticas, e dentro dessas aulas práticas tem os procedimentos que a gente quer que os estudantes aprendam, que vão aí, por exemplo, desde o simples ato de aferir uma pressão até fazer por completo um plano de intervenção. No caso da fisioterapia, a gente tem lá exercício, resistência, arrumar equipamento, todos esses procedimentos são avaliados no desenvolvimento das habilidades psicomotoras. E a gente tem os objetivos de ensino que são do campo afetivo, que são aqueles a respeito de opiniões, valores, juízos, atitudes profissionais. Então, quando a gente está pensando em oportunizar, né, ensino de cada uma dessas habilidades, a gente precisa estar ocupado também de encontrar formas de avaliar aquilo que foi ensinado. Então, o estudante precisa avaliar aspecto cognitivo, habilidades cognitivas. A gente tem prova teórica, questões abertas, múltipla escolha. A gente tem formas de avaliar o conhecimento, a teoria, os conceitos desse estudante. Eu ensinei o estudante a usar um equipamento de TNS, um adipômetro, um goniômetro, um termômetro. Eu tenho que ter, né, uma oportunidade de avaliar o estudante realizando aquele procedimento. Eu ensinei o paciente a fazer a tomada da história, a anamnese. Eu ensinei o estudante a dar uma orientação para um paciente. Eu preciso ver o estudante fazendo isso para saber se ele entendeu como é que faz esse procedimento. E mais, o corpo de docentes, as pessoas com quem o estudante interage, as regras do estágio, tudo isso demonstrou que o estudante precisa ser assíduo, pontual, participativo, precisa demonstrar interesse genuíno pelo paciente. Tudo isso foi oportunizado para o estudante durante as atividades de ensino? Ah, sim, foram. Então, agora eu vou avaliar no estudante essas habilidades. Lembrando que desse corpo de habilidades que a gente espera de profissionais de saúde, né, cognitivo, psicomotor e afetivo, os afetivos são os mais difíceis de serem avaliados, porque envolvem essas questões de opinião, valor, juízo, atitude profissional. Então, tem formas específicas de avaliar isso, mas normalmente é o que é mais difícil de fazer de maneira sistematizada. Todo professor é fera em montar uma boa prova teórica, todo professor é fera em montar uma prova prática, mas na hora, por exemplo, de avaliar participação, interesse, assiduidade, frequência, profissionalismo, a gente tem um pouco mais de dificuldade, embora, como eu disse, tenha formas sistematizadas de fazer. Dito isso, né, dito que a gente tem que relacionar as avaliações com os objetivos e as oportunidades de ensino para cada um desses campos de habilidade, quando a gente fala especificamente das formas de avaliar o ensino de profissões de saúde, a gente tem pelo menos três avaliações distintas, tá? Uma não é uma avaliação específica do estudante, ela é uma avaliação do sistema de ensino. São as avaliações que a gente chama de diagnósticas. Avaliações diagnósticas servem para dar principalmente uma ideia da qualidade
desse local onde o estudante está sendo formado. Então, por exemplo, o ENAD é uma prova de avaliação diagnóstica. Ele diz para nós quais são os melhores cursos das diferentes áreas de saúde no país. Ele diz aonde os estudantes tiveram melhor desempenho nos diferentes aspectos do teste. Então, o ENAD é a nossa avaliação diagnóstica mais característica de final de curso aí, para falar, olha, determinados cursos precisam melhorar numa coisa ou em outra. Mas a gente tem outras avaliações diagnósticas, né? Os cursos de graduação, por exemplo, passam por avaliações que são dos seus conselhos, passam por avaliações que são, aqui no caso do estado de São Paulo, a USP, né? Ela é avaliada pela Secretaria Estadual, os cursos têm uma avaliação, e essas avaliações dos cursos dizem para nós o quanto que o nosso projeto pedagógico está alinhado com as diretrizes nacionais curriculares, o quanto que a gente está oferecendo de biblioteca, de estrutura de laboratório. Tudo isso é uma avaliação desse processo de ensino, mas ele é feito mais numa situação institucional, tá? Essa é uma das avaliações que o processo de formação de profissionais de saúde contém, exige. E aí a gente tem mais dois tipos de avaliação. Um que todo mundo está careca de saber, que todo mundo está super acostumado com ele, que é o bendito processo de avaliação somativa. Todo mundo já entendeu, né? Quando eu falo somativo, eu estou falando de somar notas, né? O processo de avaliação somativo, ele é utilizado para que a gente faça um julgamento a respeito da aquisição dessas diferentes habilidades que eu acabei de comentar. Avaliações somativas, então, elas servem para que o professor tome a decisão a respeito do progresso do estudante, no sentido de ele passou, né? Ele está aprovado, ele não está aprovado, mas tem chance de recuperação, ou então não, ele está reprovado. As avaliações somativas, elas têm diferentes características, elas podem definir, por exemplo, o progresso entre bimestres, o progresso entre semestres, fazer ou não uma disciplina que é pré-requisito para outra, ou ainda, né, a gente tem aquelas avaliações somativas que a gente chama high stake, ou de alta decisão, como é o caso do concurso vestibular, como é o caso das provas para ingresso em residências, né? Todas essas são provas high stake, a gente fala, que tomam decisões para o curso da vida profissional. Então, você entra ou não entra na graduação, você passa ou não passa num processo seletivo de uma residência, de um aprimoramento, de uma especialização. Essas provas, quanto maior o impacto dessa decisão, mais bem elaborada elas precisam ser, menor discussão precisa ter sobre essas questões. Tanto que em vestibular, em concursos, né, a gente tem sempre aquele período em que as pessoas podem pedir aí a anulação de questões, a revisão, a consideração para ver se aquela questão está certa, se está errada, porque essas provas estão decidindo uma série de coisas importantes da vida profissional, da formação profissional dessa pessoa. Então, a gente tem desde aquelas provas mais simples dentro das unidades de ensino, dentro do curso de graduação, como provas que decidem depois se você vai ou não entrar numa determinada formação pós-graduada, por exemplo. Então, provas somativas, elas servem para decidir se o aluno adquiriu ou tem aquele conjunto de conhecimento ou habilidades necessário para progredir dentro do curso ou dentro da sua formação profissional. Todo mundo sabe que as características dessa prova modulam muito o ensino. O que eu quero dizer com isso? Acho que todo professor ou todo estudante que está me ouvindo vai lembrar que se numa semana de aula tinha uma determinada prova, por exemplo, de fisiologia, e aí você tinha matéria, você muitas vezes deixava de ir à aula, né, para sobrar tempo para estudar fisiologia. Então, a presença da prova somativa, ela modula o comportamento do estudante. Outra coisa que todo mundo é capaz de lembrar, né, se você tem um professor que dá umas provas assim mais elaboradas, com gráfico, com questões mais abertas, você estuda de um jeito.
Se você tem um professor que só dá prova de questão de múltipla escolha, você estuda de outro jeito. Então, as provas somativas, essas provas que decidem progresso, elas modulam o ensino de alguma maneira. Não é incomum, por exemplo, os cursos preparatórios. Um curso preparatório vestibular, ele existe porque a prova do vestibular, ela decide o progresso. Então, o estudante já estuda, né, dentro daquele modelo de vestibular. As questões simuladas, as provas antigas, refazendo. Então, vejam que a avaliação que decide se o estudante passa ou não passa, de alguma forma, ela influencia o jeito que a gente se comporta em sala de aula, o jeito que o professor programa a sua matéria e o jeito que o estudante estuda. A gente fala aqui no Centro de Desenvolvimento Docente que essas provas, elas são o rabo que balança o cachorro, né? A depender de como é a prova, a gente tem comportamentos, tanto de estudante quanto de professores. Mas elas são importantes, como eu disse, para que a gente faça um julgamento da qualidade profissional, do profissional que vai ser entregue para a sociedade. Agora, existe um terceiro tipo de avaliação que é muito importante, né? Que tem um papel muito importante dentro da formação do profissional e que é pouco valorizada, mas que nesse momento de pandemia acabou aparecendo muito dentro das nossas estratégias de ensino e que eu acho que vale a pena a gente conversar, porque eu gostaria de chamar a atenção para essa forma de avaliação, para que professores usem mais e que para estudantes que não têm professores planejando esse tipo de avaliação, que eles encontrem estratégias para poder se autoavaliar. Eu estou falando das avaliações que a gente chama avaliação formativa. Uma avaliação formativa, ela é utilizada para servir como uma devolutiva ao estudante a respeito do progresso dele dentro da disciplina, dentro da unidade de ensino. As avaliações formativas, elas não decidem o progresso do estudante, se ele passa, fica de REC ou se ele está reprovado. Elas informam quais são os pontos de aprimoramento daquele ensino. Por exemplo, se você vai para uma aula e o seu professor te dá um pré-teste para avaliar o que você já sabe do aquele assunto, aí você faz a aula e ele te reapresenta aquele teste, é esperado, né, que você tenha progredido, você tenha melhorado. Então, você começou o teste com um determinado conhecimento, esse conhecimento foi avaliado, você viu aquilo da matéria que, inclusive, você já tem algum conceito, já sabe alguma coisa, e agora, depois da aula, você consegue olhar e dizer assim, olha, eu preciso ainda voltar em determinado conceito. Ou não, eu capturei os principais conceitos. Ou não, eu capturei os conceitos que o professor apontou nesse pré e pós-teste, nesse quiz que ele me deu. Por que é tão importante o processo da avaliação formativa? Justamente porque para ensinar adultos, quando o adulto identifica o que ele precisa aprimorar, começa a ficar para ele mais claro onde ele deve investir um pouco mais de tempo de estudo. Ou então, aonde ele precisa pedir ajuda para um professor. Portanto, as avaliações formativas, elas têm o papel de fazer um diagnóstico do processo, de como você está evoluindo dentro do seu aprendizado. E não é incomum que, erroneamente, os professores usem esse tipo de avaliação para dar nota. Então, vai fazer um pré-teste, um pós-teste, tem uma nota. A nota, gente, não deveria, por exemplo, fazer parte da sua decisão de notas para o aluno passar ou falhar. Se você optar por fazer avaliações formativas, o ideal como professor é que aquilo nem tenha nota, que o aluno só possa ver, né, o que ele errou no começo e o que ele acertou no final e o que falta ele estudar. Então, avaliações formativas, por definição, não são avaliações nas quais a gente dá nota, mas são avaliações nas quais o feedback, a devolutiva, é fundamental. Você quer ver um estudante perder totalmente a intenção, né, o engajamento com pré e pós-testes, perguntas, fóruns, é você não dar uma devolutiva para ele.
porque ele percebe que ele está fazendo aquilo, mas que ele não tem, né, ninguém ali observando, ninguém retroalimentando aquela informação, dizendo, ó, isso você fez bem por causa daquilo, isso aqui você pode aprofundar esse conhecimento se você for na página tal de tal livro, isso daqui você poderia ter acertado se tivesse considerado determinado conceito. Então, as devolutivas são extremamente importantes nas avaliações formativas, porque são elas que são a base desse processo de identificação dos pontos de aprimoramento do estudante. Tem várias formas de fazer avaliações formativas, várias mesmo. E para garantir que o estudante tenha uma devolutiva, a depender do tamanho da sua sala de aula, a depender se é no estágio, a gente aplica diferentes formas de avaliação formativa. Então, vamos falar primeiro de sala de aula, que é o que mais tem, né? Avaliações de sala de aula formativas podem ser, como eu disse para você, essa situação do pré e pós-teste. Então, o professor se ocupa, né, de depois de ter a aula preparada, destacar os pontos ou conceitos mais importantes daquela aula, num esquema que pode ser um verdadeiro falso, um múltipla escolha, um correlacione, um arraste a palavra para dentro da frase, qualquer coisa assim bem simples até. O estudante tem a oportunidade de fazer esse teste com ou sem resultado no pré-aula. Então, antes de entrar para a aula, ele faz o teste, ele assiste a aula e ao final da aula ele recebe de novo o mesmo teste para fazer ou algo muito parecido para fazer mais uma vez. Só que nessa oportunidade pós-aula é fundamental que ele tenha pelo menos o gabarito das questões. Por que, Ana? Porque pós-aula, né, ele tem que ter a sensação de que ele progrediu no conhecimento, senão ele não aproveitou direito a aula, e ele tem que identificar quais foram os pontos desses conceitos mais importantes que ele não pegou, para que ele possa, por exemplo, rever a aula naquele ponto, se é uma aula assíncrona gravada, ou para que ele tenha lá a ideia de onde está aquele conceito no material dele e ele possa retornar para estudar e tentar entender o que foi que ele errou naquela questão. Então, na primeira oportunidade do teste pré-aula, o estudante pode não ter o gabarito, se você achar que você não quer. Como pode ter? Mas se ele não tiver, no pós-aula, quando ele repetir o teste, é fundamental ter o gabarito. A gente pode fazer isso de uma maneira muito prática, nós que somos professores, né? Que a gente já começa a pensar, nossa, que trabalheira. Pega provas antigas, provas mais velhas, você tem provas que tem gabarito, né? Que você teve que fazer um gabarito. Usa essas questões, veja lá essas questões, porque a gente também não pode ficar repetindo provas, né? Os estudantes, eles têm mecanismos de conversar, de se informar. Se você repete eternamente as provas que você está dando, as provas somativas, aquelas que decidem progresso, tenha certeza que isso, assim, não é o adequado a ser feito, tá? Se você vai repetir, se os estudantes conhecem as questões, se todo mundo criou aí um banco de respostas, estuda o banco de respostas e você dá de novo a mesma prova, por que você está fazendo uma avaliação somativa, individual, e não uma prova com consulta? Não faz sentido. Então, as provas somativas, elas devem ser sempre reelaboradas, reestruturadas. As provas antigas que você já usou, é interessante você usar, por exemplo, para trazer para dentro da sala de aula como um instrumento de diagnóstico, né, de avaliação de progresso, de identificação de pontos de aprimoramento. Pegue provas antigas para fazer isso, tá bem? Outra sugestão minha para facilitar o processo é consultar a internet. Tem uma série de provas de concursos públicos a respeito de tudo que vocês imaginam, de anatomia a caso clínico discutido. Tem lá o gabarito desses editais, que eles são obrigados a divulgar o gabarito. Você pode aproveitar esse material de provas de concursos e trazer para a sua disciplina. É um pouco de pesquisa, né? E você vai ter isso já resolvido como professor. Como estudante, a parte fundamental é participar do processo de maneira, né, adulta e engajada. Então,
fazer o pré-teste, assistir a aula, refazer o pós-teste, refazer o teste no pós-aula, anotar aquilo que você errou e se comprometer a fazer a remediação, que é voltar no conteúdo para entender aquilo que ficou para trás. Outra forma de fazer a avaliação formativa são o que a gente chama cartões de entrada e saída. O estudante chega na sala de aula, o professor apresenta o tema da aula e o estudante escreve num cartão aquilo que ele já sabe a respeito daquele assunto e aquilo que ele tem curiosidade a respeito daquele assunto. Vamos dizer que é uma aula de síndrome do impacto, né? Só para puxar a sardinha bem para minha brasa. Então, você senta lá na sala de aula, você já está no 3º para o 4º ano da fisioterapia, você escreve, né, o que você já sabe sobre síndrome do impacto, o que você ainda tem curiosidade para saber a respeito daquela condição, e aí você assiste a aula. E ao final da aula, você preenche de novo esse cartão dizendo, olha, eu costumava, se tiver, né, algum conhecimento, algum tópico que mudou no seu processo de entendimento. Eu costumava achar que síndrome do impacto era, agora eu sei que eu ainda tenho curiosidade sobre. Porque nesse processo você vai então identificar os seus próprios pontos de aprofundamento teórico. Então vamos dizer que no começo da aula você tinha curiosidade a respeito do que acontecia com ombros de atletas. E o professor deu a aula e ele não falou disso. Aquele ponto vai ficar marcado lá para você como uma forma de uma imersão naquele conteúdo. Acabou a aula, você vai fazer a sua revisão do seu material, você entra lá no Google e pesquisa síndrome do impacto em atletas. Lê uma ou duas coisas, não é preciso, né, gastar tempo excessivo nisso, porque afinal de contas, se não foi dado dentro do conteúdo de aula, provavelmente não vai ser importante e relevante no processo de avaliação somativa do estudante, mas o estudante tem um momento aí de imersão, de pesquisa, que dá mais significado para aquele tema, é direcionado para o interesse pessoal e, por isso, vai ajudar na consolidação, na memória daquele conteúdo que foi dado dentro da sala de aula. Isso são 2 estratégias, né? Cartões de entrada e saída, pré e pós-testes. Tem vários outros. Existe um livro que se chama 50 avaliações formativas. Tem uma série, tem inclusive para fazer em grupo, né? Os estudantes no centro fazem perguntas para os estudantes da roda de fora. Dá para a gente, inclusive, simular essas coisas no ensino virtual de maneira bastante satisfatória. Outra forma também são o uso das ferramentas de quiz durante a aula. Então, o professor está dando a aula, para fazer aquelas pausas que criam um maior engajamento durante a aula, o professor pode propor um verdadeiro e falso entre um conteúdo e outro no meio da aula. O estudante vai tendo a aula, aí ele pausa e fala assim, bem, esse conceito aqui, ele pode ser aplicado em determinada situação, isso é isso é aquilo, isso é verdadeiro ou falso? E o estudante ali responde e o professor já tem a chance de ver, inclusive nesses aplicativos, a porcentagem de acerto dentro da sala de aula, para que ele mesmo perceba o quanto que aquele conteúdo que ele acabou de dar foi apreendido pelos estudantes ou ainda tem pontos em que ele precisa parar e rever a explicação que foi dada. Então, avaliações formativas, elas são úteis para o estudante, mas também para o professor, porque nós conseguimos, então, identificar se a turma está tendo dificuldade com uma determinada parte da matéria. E aí, voltar, reforçar, dar mais um exercício, dar mais exemplos, isso tudo também facilita muito, né, o nosso processo de fornecer para os estudantes aquilo que eles precisam. Tem outras formas de avaliação formativa, uma que eu acho super madura, que eu acho que madura que eu digo assim, é para estudantes maduros, é para professores que podem e têm tempo de dedicação, e algumas escolas permitem isso quando fazem ensino baseado em problema, né? Que os estudantes, 5, 10 estudantes, têm um tutor, tem um professor que fica responsável por eles, ou mesmo no estágio. No nosso estágio de saúde da comunidade, a gente usa essa estratégia, ela se chama portfólio.
Os portfólios são como um diário de estudos, onde o estudante vai recolhendo o material que ele está estudando, as fontes de pesquisa, ele pode fazer autoavaliação e dentro do portfólio ficar guardada essa autoavaliação do estudante. Então, o estudante pode refletir a prática clínica, como é o caso do nosso portfólio do estágio de saúde da comunidade, e ali o professor, de novo, precisa estar presente e dar feedback. Então, se você tem uma turma de 50, 60, 100 alunos e é você o responsável sozinho por aquela turma, não tem como, ou acho muito difícil que você consiga implantar o sistema de portfólio se você não tem um outro colega ou 2 ou 3 colegas para te ajudar a ler esse material, a consultar esse material e dar as devolutivas para o estudante. No caso de ter turmas grandes assim, prefira essas estratégias mais simples de feedback automatizado, como é o caso dos quiz, né, dentro das plataformas de ensino, que inclusive você pode deixar as respostas para o estudante do tipo, parabéns, você acertou, você errou, volta na questão e olha determinado conceito antes de respondê-la. Você pode escrever tudo isso, deixar isso tudo programado na plataforma de ensino e quando o estudante estiver fazendo pré e pós-teste, ele já tem o feedback e já sabe a orientação de estudo dele. Portfólio é muito bacana para grupos de estudantes menores, né? E para quando você consegue ler o portfólio e dar a devolutiva, em especial as devolutivas de autoavaliação do estudante. Outra forma também de fazer esse processo de avaliação formativa é o peer reviewing. Ana, o que é peer reviewing? É quando o próprio colega está ajudando o outro a identificar esses pontos de aprimoramento. Eu gosto de fazer uma atividade em sala de aula, né, quando eu estou no ensino presencial, em que os estudantes, eles assistem uma série de vídeos, de exercícios. Cada vídeo tem diferentes aspectos biomecânicos para serem considerados. Às vezes estão em cadeia fechada, às vezes tem descarga de peso, às vezes tem transferência de força de um membro para o outro. Então, são vários exercícios e eu peço para os meninos escreverem o que eles estão vendo dos conceitos de biomecânica que a gente estudou até aquele momento. E aí eles escrevem. E ao invés de eu recolher essa atividade e levar para casa para eu corrigir com um gabarito, eu troco as folhas de questão dentro da sala de aula. E aí eu mostro de novo os exercícios, vou parando em exercício, explicando aquilo que tem no exercício, deixando a turma falar, capturando aquilo que eles também visualizaram e, nesse momento, eles estão corrigindo o exercício dos colegas. Essa atividade eu costumo fazer antes da primeira prova da cinesiologia. Por quê? Porque eu, inclusive, consigo fazer com que os estudantes, ao ler a resposta do colega, identifique elementos que estão faltando na escrita para compreensão da descrição do movimento. Isso é muito bacana. Com isso, eu consegui melhorar muito a qualidade das primeiras provas. Às vezes, os estudantes queriam descrever um determinado movimento ou falar de um conceito biomecânico, mas na hora de pôr no papel, eles tinham muita dificuldade, faltava direção, faltava sentido, ficava desconexo, ficava incompleto. Depois de instituir essa atividade dentro de sala de aula, em que eles mesmos se corrigiam, eu percebi um ganho muito grande na qualidade da redação das questões da primeira prova. Os estudantes passaram, então, a escrever melhor as provas que vinham a seguir. Então, mais uma ideia, é uma atividade super, assim, gostosa de fazer em sala de aula. E quando um estudante está corrigindo do outro, é muito engraçado, eles brincam entre eles se corrigem, eles se ajudam. É um momento muito rico do ponto de vista de aprendizado, quando eles estão corrigindo coisas deles próprios, com você orientando o gabarito, com você ajudando no gabarito. E uma outra forma também são projetos, né? Desenvolvimento de projetos. Porque no curso do desenvolvimento de um projeto, não tem muito certo ou errado. Tem um planejamento, tem o período de execução,
Às vezes a execução é favorável, às vezes ela não é favorável, às vezes é preciso, né, redirecionar o projeto, as atividades, aquilo que estava sendo pensado, e dentro desse aspecto é muito rico essa coisa da identificação daquilo que precisa ser aprimorado no desenvolvimento de projetos. Pode ser um projeto simples, como uma intervenção numa escola para uma atividade de prevenção, pode ser algo muito simples, como um projeto de gravar um vídeo sobre um determinado assunto para apresentar na disciplina. Essa é outra estratégia que eu usei também com os meus estudantes na cinesiologia, ao invés de fazerem seminários, se apresentar lá feito um jogral na frente, né, num dia marcado, os estudantes tinham tutores que ajudavam no desenvolvimento dos tópicos que eu destaquei para cada um dos seminários, e eles tinham liberdade para gravar aquilo, para fazer como vídeos, da forma que eles quisessem. Então a gente teve encenações, a gente teve gente brincando que estava gravando um vídeo do YouTube como uma blogueira, teve paródia de música, teve de tudo, assim, é muito criativo, é muito rico para os meninos, e é um processo no qual, como eles têm uma tutoria e feedback constante, nenhum seminário fica ruim, todos ficam muito bons, e eles vão, ao longo desse processo, identificando quais são os pontos que eles precisam se aprimorar e aprofundar para realizar a tarefa, que é gravar esse vídeo, que tem o conteúdo do seminário. E no fim, até a gente faz uma amostra, né? Senta todo mundo, assiste os vídeos de todos os grupos, é feita uma votação, os 3 melhores ganham livros. Então, é muito bacana, é muito estimulante para os estudantes. E não é para dar nota, é uma atividade para desenvolver todo um processo de trabalho, inclusive de trabalho em equipe. Então vejam, avaliações formativas são muito importantes, mas elas precisam vir acompanhadas de tutoria ou de feedback imediato ou de feedback adiado, mas próximo à atividade. Elas podem ser utilizadas do ponto de vista do estudante, para ele identificar o que ele precisa estudar mais, para ele ter pontos de pesquisa. Ela pode ser utilizada pelo professor para identificar um ponto da aula que ele precisa melhorar. Ela pode ser utilizada pelo professor como uma tarefa, como algo que vai se completar de ensino ao longo da disciplina. As avaliações formativas têm um potencial enorme, né, para o ensino. E eu falei de várias aplicações em sala de aula, mas eu também vou discutir um pouco as aplicações dentro do cenário da prática, tá? Quando a gente está falando do estudante nos estágios. A diferença fundamental entre as avaliações que dão a decisão do progresso, que julgam o processo de aquisição de conhecimento do estudante, é que a somativa é para isso, é para fazer esse julgamento, para decidir passou ou falhou, passou direto, passou com REC, falhou, ou então, né, quando a gente põe no outro extremo, as avaliações formativas são aquelas que dão substrato, apontamentos da necessidade de melhoria. Então, você como professor, procure não pôr nota nessas avaliações, você como aluno, procure se engajar, fazer isso de maneira séria e sempre que precisar, cobrar a devolutiva do seu professor. O professor precisa dar a devolutiva para que faça sentido, para que você consiga identificar onde é que foi que você está errando, acertando e como você pode melhorar. Nesse momento, se vocês quiserem depois saber um pouco mais a respeito de como usar o momento da correção das provas somativas para fazer aprimoramento do conhecimento, você, professor ou aluno, você vai ter que deixar um comentário no post, né, que vai acompanhar o lançamento desse podcast, para eu saber que você quer esse conteúdo e eu vou dar um jeito de disponibilizar um extra especial sobre como usar o momento das provas, né, da apresentação das devolutivas de prova somativa para fomentar o ensino no estudante. Vai ficar lá, se aparecer bastante comentário, eu gravo esse conteúdo também, tá bom? Vou falar um pouquinho agora a respeito das avaliações formativas dentro do ambiente clínico, né? Lembra que a gente falou das habilidades cognitiva, procedimental e atitudinal ou afetiva.
Então, quando a gente está falando do estudante dentro do cenário da prática, esse é o momento no qual o professor tem a oportunidade de avaliar o estudante como profissional de saúde. Antes, em todas as oportunidades, a gente estava avaliando cognição, procedimentos e procedimentos simulados, né? Resolver um caso clínico simulado, fazer um procedimento num colega, fazer o procedimento num paciente simulado. É só lá no estágio, né, no 5º ano, para a maior parte dos cursos de saúde, que a gente tem a real possibilidade de avaliar o estudante no cenário real da prática, fazendo procedimentos como um profissional de saúde. E nesse momento é que a gente consegue avaliar as questões de profissionalismo. Portanto, é possível, faz sentido, tudo bem ter questões que avaliam o estudante no estágio e que são do domínio cognitivo e procedimental, mas é o único ano que a gente tem a chance de avaliar profissionalismo. Portanto, as nossas avaliações de estágio, mais uma vez, eu não vou desqualificar avaliações teóricas no estágio, mas elas deveriam ser uma menor parte, visto que a gente passou 4 anos acompanhando o desenvolvimento cognitivo, teórico desse estudante, e essa é a única oportunidade que a gente tem de avaliar o estudante sendo profissional de saúde. Para fazer essa avaliação do estudante sendo profissional de saúde, a primeira coisa que a gente tem que entender, e todo professor entende, é que o estudante melhora ao longo do ano. E nós temos, né, como foi muito bem destacado no episódio 17, habilidades clínicas que independem da especialidade. Um estudante, quando ele está dentro desse 5º ano, desenvolvendo as habilidades profissionais dentro do cenário real de prática com pacientes reais, ele tem que saber colher uma história, recolher do exame físico os principais achados, ele tem que saber programar, pensar uma estratégia de terapia de curto, médio e longo prazo, ele tem que saber conversar e orientar esse paciente, reavaliar o seu procedimento, a sua intervenção para saber se ela está tendo ou não resultado, certo? E decidir alta ou não alta. Então, isso são habilidades que independem da área de especialidade que ele está passando no estágio. E todo professor entende que o estudante da última rodada de estágio, ele sempre está muito melhor do que o estudante que chegou na primeira rodada de estágio. Portanto, esse conjunto de habilidades clínicas, ele não é desenvolvido de maneira específica em cada um dos estágios, mas sim no cômputo total do ano. Eu estou falando isso porque eu quero dar mais sentido para as avaliações formativas dentro do estágio. O ideal é que a gente pudesse acompanhar esses estudantes muito profundamente nas primeiras rodadas, né? Dando bastante feedback para que eles identifiquem os pontos de melhoria dentro dessas habilidades mínimas e eles vão melhorando ao longo desse ano e entender que o progresso do estudante não acontece exclusivamente no seu bloco de estágio. De novo, não podemos aprovar um estudante que não sabe o mínimo, por exemplo, de reabilitação pulmonar. Não se trata disso. Ele sabe tomar história, mas não sabe fazer a reabilitação pulmonar. Não, ele não está aprovado. Mas a gente sabe que a habilidade dele ao longo do curso vai melhorando. Então, que a gente fosse capaz, como professor, de identificar mais os pontos de melhoria e usar as oportunidades de interação com o estudante no estágio para apontar onde eles têm que melhorar. Mais do que isso, não fazer essa avaliação no corte final da rodada do estágio, porque em vários momentos, né, é preciso ser dito que feedback é uma devolutiva que precisa ser dada com oportunidade de melhoria. Todo mundo aqui vai entender esse exemplo da vida real de todos nós. Quando você recebe um feedback negativo num relacionamento próximo seu, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu namorado,
e você não tem a menor chance de consertar aquilo, esse feedback é um feedback até que cai assim no coração de forma desleal. Você fala, puxa vida, agora não tem mais o que fazer. Agora já foi, né? Quantas vezes você não falou isso na sua cabeça? Agora não tem como resolver esse negócio, o negócio já foi, agora já foi. O estudante, quando ele é avaliado exclusivamente no ponto final do estágio, ele também não tem oportunidade de refazer, ele não tem oportunidade de melhorar. Então, a avaliação do estudante no cenário real da prática, ela precisa ser sistemática. E sistemática no sentido de estar próximo, observando as diferentes habilidades que o estudante precisa desenvolver e dando feedback mais imediato quanto possível. Mas, Ana, né, os professores vão falar assim, isso aí é humanamente impossível, eu supervisiono 10 estudantes, como é que eu vou entrar dentro da sala de avaliação e ver ele tomando a história, fazendo o exame, decidindo o tratamento, um por um, todo dia, acompanhando, parando, dando feedback? Acredite em mim, já pensaram no seu problema e já resolveram o seu problema. A gente tem várias formas sistematizadas e estruturadas de avaliação do estudante no cenário da prática. Então, foi desenvolvido um formulário para avaliação sistemática do estudante, justamente para resolver esse problema de ter que observar muitos estudantes dentro do ambiente clínico, sem prejuízo, né, para a rotina do serviço e sem dificuldade técnica muito grande para o docente. Existe uma folha de avaliação que traz os principais tópicos a serem avaliados para cada um desses estudantes e você deve escolher um desses principais tópicos para fazer essa intervenção, essa avaliação. Essa estratégia se chama mini exercício clínico avaliativo, que ficou conhecida no Brasil como mini-CEX ou mini-CX, né? E ela é uma folha, é um template de avaliação, no qual, idealmente, mais de um professor faz a avaliação, mas a gente sabe que em alguns lugares isso não é possível. Mas qual que é a principal contribuição que essa sistematização traz para o professor que está avaliando o estudante no estágio? Que ele seja observado um ponto por vez e, portanto, as observações ficam em torno de 10 a 15 minutos e a seguir você dá o feedback específico daquela parte do exame que foi, daquela parte da interação do estudante que foi observada. Então, dentro das habilidades que são avaliadas, tem a anamnese, o exame físico, o raciocínio clínico, a qualidade das interações com o paciente ou o profissionalismo, as orientações do plano terapêutico, relativas ao plano terapêutico e a organização e eficiência do estudante. Então, você entra uma hora na sala para ver só o estudante tomando anamnese. Depois, você observa o estudante num outro caso clínico, observa só o exame físico. E assim vai até você completar em várias oportunidades as avaliações desses diferentes aspectos das competências clínicas esperadas pelo estudante. Aqui no curso de fisioterapia, a gente já tem um estágio que implantou essa avaliação. Nós treinamos todos os nossos profissionais de saúde, que são também supervisores, para fazer esse tipo de observação. E aí, quando o estudante recebe o feedback do professor, isso é feito de maneira individual, logicamente, e para cada uma dessas habilidades, a gente faz uma avaliação que é abaixo da expectativa, borderline, né? Tipo, tá perto da expectativa, mas ainda não atingiu, e acima da expectativa. Então, não tem uma nota. Vejam, é bem uma avaliação formativa mesmo. O estudante é avaliado com relação ao desempenho observado daquela única parte, porque outra coisa importante do feedback é não sobrecarregar o estudante com muitas informações de diferentes partes dessa interação que você está observando, porque nem sempre as pessoas conseguem absorver bem, né, o feedback de muitas coisas ao mesmo tempo. E aí você, por exemplo, hoje eu vi você interagindo com um determinado paciente, fazendo lá o seu plano de intervenção. Então, eu gostei muito, eu vi você fazendo os exercícios, eu vi que você deu a resistência de maneira adequada, eu vi que você se preocupou na hora de transferir
Na hora que o paciente foi se transferir da maca para em pé, você estava junto, estava protegendo o paciente. Então, você vai pontuando com o estudante os aspectos positivos e negativos, mas principalmente os negativos, né, como oportunidades de aprimoramento do ensino. Então, na próxima vez, se você puder tomar mais conta disso, mais conta daquilo, ficar mais atento com aquilo outro, esse é um momento muito especial da avaliação dos estudantes no cenário da prática. Então, como é que se chama? Chama-se mini exercício clínico avaliativo. É uma ficha de observação que os professores, os supervisores de estágio podem ter nas suas mãos para fazer a avaliação do estudante de maneira sistematizada. Eu convidei o professor Troncon, o professor Luiz Troncon é o professor que trouxe a ideia dessas avaliações mais sistematizadas, trouxe para nós a ideia da avaliação dos estudantes com pacientes simulados, e nós vamos conversar num próximo episódio, e a gente provavelmente vai falar desse mini exercício clínico avaliativo em mais detalhes, porque é uma técnica muito interessante mesmo de interação e feedback para o estudante durante esse procedimento de estar acompanhando o estudante dentro do estágio ou dentro do último ano nas interações clínicas que eles fazem. Como eu disse, não é observado tudo de uma vez, é feito um feedback imediato, o mais rápido possível, individualizado, poucas informações, bem direcionado àquilo que foi observado na prática, né? E não com aquelas coisas do tipo, eu acho que você é pouco criativo, eu acho que você não se engaja bem, eu acho que você está distraído. Não, foi uma coisa observada, o estudante tem a chance também de contribuir, refletir a respeito daquilo que foi observado, vocês chegam aí a um consenso dentro da expectativa, acima, ou está precisando melhorar, e principalmente, o que é preciso melhorar. Uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção dos professores e dos estudantes é que as avaliações durante o estágio, muito, né? A gente fala assim, os estudantes são muito melhores na prática, os professores têm isso, né? A gente acha os estudantes muito melhores na prática, e são mesmo. Em geral, uma pessoa que escolheu ser fisioterapeuta, ser nutricionista, ser educador físico, ser TO, quando chega na prática, ela está super entusiasmada, ela põe tudo que ela sabe à disposição dos pacientes. A estrutura sistematizada de avaliação do estudante no cenário da prática, ela é muito importante justamente para melhorar o desempenho em pontos específicos e para respaldar o docente no momento que ele tem pacientes com baixo desempenho. Porque quando você sistematiza as avaliações, você muito provavelmente consegue provar para o estudante, com elementos objetivos, por que é que ele não vai progredir, por que é que ele não vai ser aprovado, o que é que ficou faltando para ele completar as habilidades mínimas necessárias para ser considerado aprovado. Então, muito mais do que um instrumento só de melhoria, de aprimoramento dos bons alunos, e dos alunos de desempenho dentro da expectativa, uma avaliação de estágio mais sistematizada, mais formativa, na hora de decidir o progresso, na hora de fazer a nota, né, a somativa do estudante, sempre deixa os professores com mais elementos para poder apontar quais foram os fatores que levaram a tomar a decisão de não aprovação do estudante. Então, eu recomendo muito avaliações sistematizadas. O mini-SEX é o mini exercício clínico avaliativo é uma forma de fazer isso, tem outras formas, mas é importante que a gente reflita como professores se a gente está organizado bastante para, primeiro, dar a oportunidade do estudante melhorar durante o período de estágio, dentro do nosso estágio, e para apontar aquilo onde ele pode ter um desempenho ainda melhor. E mais, para que a gente tenha elementos objetivos para, na hora de decidir o não progresso do estudante, né, que a gente esteja com a consciência tranquila de que esse estudante foi alertado, recebeu instrução, recebeu ponto de aprimoramento e ainda assim ele não conseguiu melhorar o seu desempenho. Então vejam, avaliações formativas podem estar dentro de sala de aula ou ainda dentro das estruturas de observação do estudante adquirindo habilidades no cenário da prática.
Elementos fundamentais das avaliações formativas. Elas não têm nota, elas apontam pontos de melhoria, elas orientam o estudante a como se comportar e ao que precisa ser melhorado numa nova oportunidade de interação, certo? Portanto, avaliações formativas, elas não são para decidir o progresso. E isso precisa ir ficando culturalmente conhecido entre os estudantes. O que acontece muito quando a gente começa a introduzir as avaliações formativas é que o estudante acha que ele está sendo avaliado. E não achar que está sendo avaliado, ele tem dificuldade em aproveitar bem essa situação, esse momento da avaliação formativa. Quanto mais avaliações formativas são dadas, desde as disciplinas mais básicas até chegar no estágio, mais fácil vai ser para nós, no estágio, conseguir fazer essa conversa com o estudante, mostrar para ele que a gente está de forma genuína interessado na melhora dele dentro desse processo de aquisição das habilidades clínicas que vão possibilitar ele se tornar um profissional habilitado, né, e independente para atender. Uma última coisa que eu gostaria de falar a respeito dos feedbacks é que feedbacks sempre são complexos. Assim como as notas, né, das avaliações somativas, fazer um feedback é sempre um momento crítico para o estudante. O estudante sempre precisa saber bem como ele vai receber esse feedback, ele precisa se sentir seguro de que o professor está, como eu disse, comprometido e de maneira genuína, presente para ajudá-lo nos pontos, na indicação dos pontos de aprimoramento. Então, existe uma diferença entre feedback, né, e o perdão da palavra, todo mundo me perdoe, tirem as crianças da sala, existe uma diferença verdadeira entre feedback devolutiva e feedback, quando o estudante recebe, né, uma informação a respeito do desempenho dele, que não é necessariamente respeitosa, que não é necessariamente pautada em observação de fatos claros, objetivos, presentes ali na interação, quando você fica lembrando de coisas do passado. E aqui, mais uma vez, eu vou chamar todo mundo para exemplos da vida real. Quem nunca se sentiu injustiçado a receber um feedback de uma coisa que nem sabia que estava sendo observado, nem sabia que tinha uma expectativa com relação àquela determinada situação, nem sabia que tudo aquilo estava sendo coletado de informação. Então, é aquela esposa, né? Que o marido chega em casa um dia, ela tá brava e ela fala assim, não, porque você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo, não fez aquilo. Aí lembra de coisa até do namoro. Então, assim, é muita informação de uma vez só, de situações que você já nem lembra o que aconteceu, e aí vem uma série de julgamentos do tipo você sempre, você nunca. Cuidado com essas coisas durante a elaboração dos feedbacks. Quando a gente está falando de feedback em sala de aula, esses quiz, né? Fazer um verdadeiro ou falso e escrever uma justificativa do porquê é verdadeiro, do porquê é falso é uma coisa, é um feedback. Dar uma devolutiva para um estudante dentro de um ambiente clínico é outra coisa. Fazer uma devolutiva presencial, oral, né? É outra coisa. Então, tem estratégias para fazer feedback. Aqui a gente recomenda muito a técnica do sanduíche, né? E o nosso sanduíche não é um sanduíche raso, ele é tipo combo McDonald's. Por quê? Porque além, né, do presunto recheado com 2 pãozinhos, do hambúrguer recheado com 2 pãezinhos, o que a gente recomenda que o professor faça nessas interações de devolutiva com os estudantes? Que você inicie o processo pedindo uma autoavaliação para o estudante. Se quiser tomar nota, esse é o ponto 1 do nosso combo de feedback modelo estudante dentro do cenário da prática, tá? Ponto 1. Peça para que o estudante faça uma autoavaliação. Como é que isso acontece? O estudante foi lá, fez a interação, você entrou, observou alguma coisa, ele saiu, você vai dar o feedback para ele daquela interação. Diga para ele, e aí? Me fala, como você acha que você se saiu? O que você achou dessa avaliação? O
que você achou desse tratamento? O que você achou da sessão hoje? Deixa o estudante falar. Acreditem, os estudantes são muito honestos e têm um elevado grau de autocrítica. Às vezes, eles chegam a ver problema em coisas que nem eram problema exatamente, e é muito raro uma situação que o estudante é, vamos dizer assim, desleal e tenta dizer que estava tudo bem quando você viu que tinha coisa ruim. Os estudantes costumam ser muito honestos nesse momento, principalmente se eles sabem que essa é uma avaliação que não está valendo nota e que você está lá para ajudá-lo, certo? Se ele se sente num ambiente seguro. Inicie pedindo a autoavaliação do estudante. E aí, o que você achou da sessão hoje? O que você achou da avaliação hoje? O estudante vai relatar. Aí você vai fazer o combo, que é o combo tradicional do feedback, né? Dizer aquilo que você acha que o estudante fez bem, comentar aquilo que você acha que é ponto de aprimoramento, que precisa ser melhorado, dizer como aquilo poderia ter sido feito melhor. Então, já dá para o estudante uma orientação a respeito daquilo que ele precisa melhorar e como ele precisa melhorar. E, por fim, para encerrar, né, pergunta se o estudante entendeu, se fez sentido para ele aquela orientação, se fez sentido para ele aquela observação de aprimoramento que você destacou, né? E nesse momento, se for o caso, recomende uma leitura, recomende um texto, recomende um teste para ser lido ou qualquer coisa nesse sentido. Então, autoavaliação, o que foi feito bem, o que não foi adequado ou que não estava de acordo com a sua expectativa, como o estudante pode melhorar, pergunta se está tudo bem, se ele entendeu, se ele acha válido, e então dê uma alternativa de estudo ou de local para o estudante conseguir aquela informação, tá bem? Essa é uma forma de garantir que o estudante vai ter a oportunidade de refletir, porque nós queremos que os nossos formados reflitam a sua prática de maneira sozinho, né, individual e autônoma. Ele vai ter a identificação daquilo que é bom, que ele precisa continuar fazendo. Ele vai ter a identificação do ponto de aprimoramento e uma orientação sobre onde ele deve procurar aquilo para melhorar. Como eu disse para vocês, os nossos profissionais que são supervisores dos estágios aqui da faculdade têm sido sistematicamente treinados para fazer essas técnicas, para dar essas oportunidades com os estudantes. E é lógico, quando o professor Troncon estiver aqui, eu quero que ele conte para vocês a história de um dia que ele estava observando um estudante que foi muito mal, e aí os colegas ficaram esperando para ver o que ele ia fazer nesse momento de interação, né, de conversar com o estudante e fazer o feedback. E aí eu deixo para ele contar, vou segurar a audiência para o dia que o professor Troncon vier, que vocês vão adorar conhecê-lo. Ele é uma pessoa muito capacitada nessa coisa do ensino de saúde e tem anos de experiência, ele pode contar muitas histórias e eu vou pedir para ele contar essa quando ele estiver aqui, como é que foi que ele se saiu numa situação de dar um feedback delicado, porque o estudante não tinha mesmo se saído nada bem durante a interação com o paciente, tá? Então, guardadas aí a nossa audiência, para resumir, dentro do processo de formação de profissionais de saúde, a gente tem pelo menos 3 tipos diferentes de avaliação. As avaliações diagnósticas, que avaliam os cursos, as instituições, o processo de formação daquele profissional e que servem de feedback para gestores, né? A gente tem as provas que decidem passou, REC ou falhou, e elas são de maior ou menor poder de decisão a depender de onde elas estão sendo aplicadas, se é uma prova dentro de uma unidade de uma disciplina, ou se é uma prova de vestibular, uma prova de residência, uma prova de edital de concurso. E a gente tem, né, as avaliações formativas, que podem ser feitas dentro do contexto da sala de aula, nas diferentes disciplinas de área básica, pré-profissionalizante e profissionalizante, ou ainda dentro do cenário da prática, ajudando os estudantes a encontrar seus pontos de aprimoramento, aqueles que são, né, o privilégio do 5º ano de serem observados, o estudante no cenário real, interagindo com pacientes reais,
resolvendo problemas reais de saúde. E nesse momento, o estudante sendo então tutorado, acompanhado pelo docente em várias oportunidades, com várias chances, né, de ter seus pontos de aprimoramento destacados, compreendidos, refletidos e orientados para a melhoria ao longo desse ano, que é um ano tão rico, né, que é o ano do estágio profissionalizante. Esse era o tema do nosso podcast de hoje. Eu queria agradecer todo mundo e queria fazer um último pedido. Se você é um estudante, seja você graduado ou pós-graduado, se você é um estudante, não deixe de pedir feedback para o seu professor. Seja ele seu orientador, seja ele um professor que você está tendo aula, né? Procure por feedback. Os feedbacks ajudam a gente a entender os pontos que precisam ser iluminados, que precisam ser melhorados de verdade. E também, quando forem participar de processos de avaliação de disciplina, de avaliação de professores, lembre-se, é muito comum nesse momento os pontos negativos ficarem muito destacados, mas os professores também precisam muito que vocês digam para eles o que eles fazem bem, onde eles devem insistir, aquilo que eles entregam de melhor para vocês em sala de aula. Toda vez que o estudante está avaliando o professor, ele normalmente fala de pontos de melhoria apenas. Tente apontar para o seu professor o que ele vem fazendo bem, porque é sempre um esforço grande de nós, professores, né, proporcionarmos experiências de ensino boas para vocês. E às vezes a gente passa horas preparando uma atividade, uma aula, e no fim, quando vem as avaliações para a gente, só tem pontos onde a gente não foi bem. Então, não se esqueçam, da mesma forma que nós, professores, estamos nos preparando para mostrar para vocês onde vocês estão indo bem e como vocês podem melhorar, aproveitem as oportunidades de dar feedback para o seu professor, para a sua disciplina, para o processo que você tiver envolvido. Sempre tente incluir os pontos positivos. Isso valoriza o colega, valoriza o professor e isso põe todos nós num movimento mais de abertura àquilo que vai ser a crítica. É muito duro quando a gente olha algo que só tem críticas, tanto como estudantes, como professores. Quando a gente só recebe crítica, normalmente a nossa reação é se fechar, travar, né? Se apegar naquilo que a gente sabe que fez bem, que fez certo, e não deixar o espaço aberto para melhoria. Então, estudantes e professores, não esqueçam, né, de destacar os pontos positivos, não esqueçam de pedir feedback para poder melhorar como pessoa, como profissional, professores e alunos, e toda vez que vocês tiverem a oportunidade de interagir e de trocar, né, essas impressões, lembre-se, tratem uns aos outros como gostariam de ser tratados. Acho que esse é o grande ponto da avaliação formativa, quando a gente está falando da devolutiva. Não existe formativa sem devolutiva, e as devolutivas são sempre mais justas quando trazem também os pontos positivos e dão chance de real aprimoramento, com as pessoas se sentindo seguras, né, enquanto estão interagindo e discutindo como melhorar. Muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você, que você procure formas de incluir a avaliação formativa na sua vida, melhorando sempre, e não deixa de deixar o seu comentário. Se você quer o podcast que vai falar especificamente a respeito de como aproveitar o momento das correções de prova, se você tem outros comentários, passa lá no @fisioemortopedia, deixa o seu comentário, deixa lá um oi pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de receber as devolutivas de vocês, os feedbacks de vocês desse episódio. Muito obrigada, um beijo para todos.